Vamos nessa. Começo aqui trazendo alguns aspectos históricos, e aí eu peço escusas até para os meus companheiros e companheiras do cooperativismo financeiro, porque tem alguma coisa que eu vou dizer aqui que parece muito óbvia, né? Mas nós temos muitos colegas aqui mafrianos que talvez considerem interessante conhecer alguns desses aspectos. Beleza, gente? Bom, então tudo começa no mundo cooperativista contemporâneo, no final da primeira metade do século XIX, na Inglaterra, quando surgiu a primeira cooperativa dos nossos tempos. Era uma cooperativa não financeira, mas de consumo. Por sinal, a primeira cooperativa que foi fundada aqui no Brasil também, em 1889, em Ouro Preto, Minas Gerais, também foi de consumo, né? As cooperativas financeiras, ou de crédito, começaram a surgir um pouco depois, na Alemanha, em 1852, a primeira cooperativa de crédito com atuação mais no mundo urbano, e depois, em 62, na Alemanha, a primeira cooperativa de crédito rural. No Brasil, tudo começou no início do século XX, em 1902, Nova Petrópolis, onde até hoje funciona a nossa Sicredi pioneira, né? Uma das mais antigas cooperativas em funcionamento, uma das maiores aqui do Brasil e também da América Latina. Nos anos 80, começa a estruturação na forma de arranjos sistêmicos, com a constituição da primeira central de cooperativas de crédito, era Cooperativa Central de Crédito Rural do Rio Grande do Sul, COSECRED RS, onde eu comecei a minha vida cooperativista em fevereiro de 1984, creiam. Eu, com essa idadezinha, já tenho 35 anos de cooperativismo financeiro. E lá que começa, então, a visão, o desenho sistêmico, verticalizado, cooperativa na base, cooperativas regionais e estruturas nacionais, hoje já com bancos cooperativos. Na sequência, 95 e 96, surgem os bancos cooperativos, primeiro Banco Sicredi, na época Bancicred, depois o Banco Cooperativo do Brasil, logo depois vieram as confederações, para complementar os desenhos sistêmicos. Em 2003, numa grande conquista do cooperativismo financeiro brasileiro, que é a livre admissão de associados, pessoas físicas e jurídicas, né? Na sequência, em 2009, com a edição da Lei Complementar 130, eu coloquei ali a alforria regulatória, né? Nossa libertação, tanto do ponto de vista societário como operacional. A partir desta lei, fica assegurado a possibilidade de as cooperativas trabalhar com a sociedade em geral e operar todos os produtos e serviços do mercado financeiro. Seguros, evidentemente, entre eles. Tá certo? Nos deu, portanto, segurança. Agora, vocês podem perceber que tem um branco aqui, está faltando uma coisa muito importante nesse slide. O fato histórico mais importante do dia de hoje, desse momento, desse evento, não está registrado aqui. Qual que é? Vou dar uma pista. 6 de maio. Mais um pouquinho. 1933. Qual é a empresa que surge ao redor do mundo, que se tornaria a futura e mais especializada empresa de seguros no ambiente cooperativo? Muito bom! É isso aí, gente. 1933, nasce a MAF. Relevância socioeconômica do empreendimento cooperativo. Aqui eu não vou falar só do cooperativismo financeiro, não. Eu vou falar de todos os ramos cooperativos ao redor do mundo e vocês vão ver alguns números, alguns dados impressionantes. Talvez até alguns de nós, os cooperativistas, não conheçamos todos esses aspectos. Vamos lá. Começa por aqui. Esse primeiro dado nós sabemos, né? Temos aí hoje cerca de 1,2 bilhão de membros ao redor do mundo. Esse é um dado mais difundido. Aliás, muita gente ainda fala em 1 bilhão. A gente vem falando em 1 bilhão de membros faz 15 anos ou 20. Não, mas cresceu, né? Pô, hoje, né? Tem um pouquinho mais, né? Já dá para colocar 1,2, fica de bom tamanho. O que torna, evidentemente, o cooperativismo a maior organização socioeconômica do planeta. Tá? Não há nem mesmo uma igreja que tenha tantos adeptos, tantos membros, quanto o cooperativismo tem ao redor do mundo. Um aspecto que eu gosto de ressaltar muito é esse daqui. Né? Além dos 20 trilhões de dólares de faturamento, que equivale, né? As 300 maiores cooperativas têm um PIB, têm um faturamento que equivale ao PIB do Brasil, né? Oitava ou nona economia do mundo. Mas o que interessa mesmo é isso daqui. 10% da população mundial ocupada está vinculada ao cooperativismo. Estou falando de empregados, né? As cooperativas empregam 20% mais ao redor do mundo do que a soma de todas as multinacionais. Olha só a relevância social. Né? Um outro aspecto aqui, Finlândia, por exemplo. Vou citar alguns países. Nós temos metade da população lá filiada a cooperativas financeiras. Aliás, na Finlândia tem um dado interessante.
o número de cooperados equivale a 1,5 vezes a população. Explica essa matemática. Como que é assim? Tem mais cooperados do que população? É que as pessoas são associadas em várias cooperativas, né, financeiras, habitacionais e por aí vai. Isso é um dado legal, porque a Finlândia é um país, né, uma boa situação, com uma boa situação econômica e também social. Os que gostamos de azeite, do queijo parmesão, de champanhe, né, precisamos saber que a maior parte desses produtos é produzida por pessoas que fazem parte de entidades cooperativas, principalmente aqui na França, na Espanha e também na Itália. Nova Zelândia, vocês veem a produção de leite, o México da mesma forma, o Japão, produção de alimentos. Nós temos o caso aqui do Nepal, na Ásia, né, que tem maior exportador de chás, é uma empresa cooperativa, cujo nome está aí, é KTE. Estados Unidos, China e França têm em comum o fato de que a maioria dos produtores rurais são sócios de entidades cooperativas. Países sabidamente ricos, desenvolvidos, né? Então, o cooperativismo tem uma presença muito acentuada no desenvolvimento socioeconômico de muitas nações. Aqui, das 50 maiores instituições financeiras do mundo, eu entro no mundo do cooperativismo financeiro, nós temos 6 entidades que são ou cooperativas ou bancos controlados por grupos cooperativos. E os nomes estão aqui. Temos o Crédit Agricole, da França, temos o BPCE também, da França, o Rabobank, que é parceiro do Sicredi, da Holanda, né? O Norishunkin, que é... Norishunkin, japonês, isso mesmo. O Banco Federatif do Crédit Mutuel, que é francês também, e finalmente o DZ Bank, né? Principalmente agora com a junção do DZ com o WGZ Bank, né? Que se tornou uma instituição muito relevante. Finalmente, voltando aqui para o Brasil, as cooperativas representam no Brasil 11% de tudo que se produz num ano. E, logicamente, se destacam aqui as cooperativas agropecuárias e as de crédito, que são os 2 ramos cooperativos mais desenvolvidos. Na área rural, vocês podem ver, as cooperativas respondem por 48% de tudo que é produzido no país. Exportamos nossos produtos aqui cooperativos para mais de 140 países, gerando um caixa na ordem de 5 bilhões de dólares todos os anos. Finalmente, as cooperativas na área, né, da assistência médica odontológica respondem por 1/3 praticamente de todos os planos. E vejam esse dado aí. 50% de tudo que é transportado, não é só produto do agronegócio, não, de tudo que é transportado no Brasil, por cooperados ou cooperativas de transporte. Esse é um dado, inclusive, do Ministério do Transporte, nem é do cooperativismo. Me impressionou muito, viu, amada? Eu não imaginava que fosse tão representativo. Seguindo aqui, cooperativismo financeiro um pouquinho. Vocês possivelmente não vão conseguir ler o que está aqui, mas eu explico. O cooperativismo financeiro, assim como a Mafre, está presente nos 5 continentes, em mais de 100 países. É outra coincidência. Por exemplo, aqui na Oceania, eu trouxe aqui a Austrália, onde 17% da população faz parte do cooperativismo financeiro. Depois, na Ásia, o destaque aqui é o Japão, com 11,37%, movimentando aqui 160 bilhões o Japão, 3,7 trilhões de reais, com 7,33%. Depois, na África, trouxe o exemplo de Marrocos, onde o cooperativismo financeiro detém entre 25% e 30% dos empréstimos e dos depósitos do país. Marrocos, o cooperativismo é muito desenvolvido. Na Europa, sempre falamos da Alemanha, mas não é o país onde há uma maior representatividade da população associada. O melhor exemplo na Europa é a França, onde nós temos 39% da população vinculada ao cooperativismo financeiro, 39,35% mais precisamente. Depois, na Áustria, 26,65%. Aqui eu queria contar rapidamente uma historinha que aconteceu numa visita liderada. O Amada e o Sidmar devem conhecer essa história. Uma visita liderada pelo presidente, ex-presidente da OCB e da Aliança Cooperativa Internacional, ex-ministro da Agricultura, professor Roberto Rodrigues, né, um homem forte do agronegócio, professor da FGV, inclusive, aluno da Exalc, né? Roberto Rodrigues foi liderar uma comitiva de brasileiros, já, numa visita ao cooperativismo financeiro alemão. Lá chegando,
ele, ao apresentar a comitiva para o presidente do presidente do banco anfitrião, saiu logo fazendo a pergunta: senhor presidente, qual que é a diferença de taxa que o seu banco cooperativo, a sua cooperativa cobra na comparação com o que praticam as instituições bancárias convencionais que estão no seu entorno? O alemão tem disso, né, porque eu sou da raça, ficou quieto, né, ficou em silêncio, e depois ele se manifestou: senhor Roberto, eu não entendi a sua pergunta. O senhor poderia, por favor, reformular? Roberto deve ter falado em alemão, porque ele fala até javanês, né? Aí pensou um pouco: não, pois não. É que lá no Brasil, por exemplo, nos sistemas cooperativos, né, nós temos muitas situações que as cooperativas não cobram tarifa nenhuma. As taxas de juros, e isso continua sendo uma realidade, no crédito geral corresponde a 50%, 70%, quando muito, das taxas praticadas pelo sistema bancário. Isso é uma realidade hoje ainda. Não será no futuro, nós todos sabemos, né? Isso é óbvio que não vai rolar por muito tempo, mas hoje ainda essa é a realidade. Aí ele foi explicando e tal, o alemão parou de novo. Deve ter chacoalhado a cabeça. Aí ele respondeu para o Roberto: senhor Roberto, aqui não. Aqui é tudo a mesma coisa. Essa altura, o Roberto Rodrigues deve ter desaparecido, saído da sala, fugido, né, porque ele queria impressionar o povo para explicar lá que lá também na Alemanha o cooperativismo praticava taxa de juros e tarifas inferiores. Aí parou mais um tempinho e falou: senhor Roberto, acontece que o senhor fez a pergunta errada. O senhor deveria ter indagado o que seriam as tarifas e as taxas de juros praticadas aqui no entorno se o banco cooperativo que eu presido não tivesse presente, entenderam? Cooperativa como reguladora de mercado. Esse é o ponto máximo, o estado da arte é onde nós temos que chegar. Esse é o nosso macro propósito. Aí sim nós teremos produzido uma influência decisiva e representativa no mercado bancário brasileiro, né? Esse é o nosso ponto de chegada. Estamos ainda distantes no geral. Regionalmente e localmente a gente já chegou lá, vocês sabem disso, vocês como líderes que são executivos, vocês sabem. Bom, saindo da Europa e tal, agora eu vou rapidamente para a América. Aqui eu quero falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 1/3 da população, nação mais rica do mundo, com ou sem Trump. Pode botar quem quiser lá, vão continuar sendo os mais ricos do mundo, e vai ser por muito tempo ainda. 1/3 da população norte-americana faz parte das credit unions, como são chamadas as cooperativas financeiras lá. Nos dois últimos anos, eles ganharam mais de 7,5 milhões de novos associados. Repito, só nos 2 últimos anos as credit unions conquistaram mais de 7,5 milhões de novos associados. E é de lá também a maior cooperativa financeira do mundo, que chama Navy Federal Credit Union, cuja sede fica numa megalópole do tamanho de Criciúmal, a minha cidade no Rio Grande do Sul. Vejam que coincidência legal. 16.500 habitantes. A cidade, isso, repito, 16.500 habitantes. Viena, oi? Pode falar. Ah, tá, a Confebras leva até lá. Viena com 2 N's, porque Viena com 1 é a capital da Áustria. Fica no estado da Virgínia, que é onde se situa a capital dos Estados Unidos da América do Norte, Washington, não é isso? Washington DC fica na Virgínia. Esta cooperativa, Henrique, tem 104 bilhões de dólares hoje de ativos. 104 bilhões de dólares. 8 milhões e meio de sócios. 8 milhões e meio de associados. 328 agências, 15 mil colaboradores, funcionários. E não é de livre admissão. Não é de livre admissão. Interessante. São 11 categorias diferentes ligadas ao Departamento do Estado, né, que é a área forte dos Estados Unidos, inclusive os aposentados, funcionários e tudo mais. Agora tem uma coincidência super legal dessa cooperativa, outra. Pediram para falar de aspectos históricos conectados com cooperativos financeiros. Pois esta cooperativa, sabe em que ano ela foi constituída? Com 7 sócios. Ela está com 8 milhões e meio, falei, lembra? 7 associados ela foi constituída em março de 1933. Olha só, Marcelão, que achado extraordinário! Foi às 4 horas da manhã. Não consegui dormir depois da derrota do meu Colorado, olha. Fiquei com muita raiva. Falei, eu vou pesquisar sobre o cooperativismo, mercado segurador e máfia, vou ver o que eu consigo de coincidência. Pois está aí uma outra coincidência legal. Começaram com 7 e 8 milhões e meio de sócios. Olha que coisa extraordinária.
Então é possível, né? Nós todos podemos chegar lá e vamos chegar lá ao longo do tempo. O Brasil está recortado aqui porque eu vou mostrar os dados aqui mais adiante. Algumas notícias rápidas sobre o cooperativismo financeiro ao redor do mundo. Vejam aqui, tem uma matériazinha do Wall Street Journal, simplesmente o principal jornal, veículo, né, de informação do mercado financeiro mundial, não é só americano. O que diz aqui? Que as cooperativas são uma alternativa interessante para os americanos guardarem dinheiro, principalmente depois de 2008 e 2009, quando várias velhinhas e velhinhos, senhorinhas, perderam dinheiro com quem? Com grandes corporações financeiras. Aí o que aconteceu? Surgiu o movimento Occupy Wall Street. A turma, né, acionando a rede social, com muita intensidade pela primeira vez, falou o seguinte: saiam das grandes corporações norte-americanas, vão para os bancos regionais e vão para as credit unions. 2 anos depois, muitas cooperativas recusaram depósitos, porque não tinha onde aplicar. Falaram, não adianta trazer aqui para mim, que não tem para quem emprestar. Cooperativas recusando depósitos, né, diante desse movimento. Olha que coisa legal. Por isso que o jornal está se interessando. Tem mais coisa aqui, perdão, gente. Nós temos o New York Times, cooperativas de crédito transformam endividados em poupadores. Porque tu resgata o sujeito pagando uma taxa de juros exorbitantes e propõe para ele uma alternativa, né, que caiba no orçamento, no caixa, no fluxo de caixa, enfim, no bolso. Depois nós temos o Le Monde Paris, cooperativa simboliza a esperança de viver o trabalho de forma diferente. Lá em cima, Guardian, e olha assim, gente, isso aí na Inglaterra, The Guardian. Na Inglaterra, o cooperativismo financeiro não é o mais desenvolvido, não. Eles estão começando a se estruturar agora. Eu me lembro depois de um evento do Voco lá na Austrália, acho que foi o Paulino esteve lá, hein, Amaro? Acho que você me falou isso, né? Os ingleses se impressionaram com o desenho, com os arranjos sistêmicos do cooperativismo financeiro brasileiro e foram pedir para que fosse feita uma palestra lá para eles se arrumar. Não foi isso, né, Cid? Então, estão começando a se estruturar. Finalmente, nós temos o país, não podia deixar a Espanha de fora? Claro, um capitalismo mais humano pede passagem, cooperativas fazem parte da chamada economia social, capitalismo consciente, economia compartilhada, blá, 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 tudo isso que nós sabemos, né? A nova forma de designação de boas sociedades. Falando em boas sociedades, me lembro do Robert Shiller, que é um dos maiores protagonistas do mundo da economia, prêmio Nobel em 2013, olha o que ele fala do cooperativismo. Inovação, iniciativa sempre atual, propósito, objetivo não lucrativo, cooperativa sinônimo de boa sociedade. Olha só, isso é super legal. Vindo de uma autoridade no mundo econômico como esse cara aí. Cooperativismo e seguros, agora um pouquinho mais de conexão. Olha só, mercado global de seguros. Aqui eu quero destacar a participação das cooperativas e outras entidades mutuais, como já foi, né? A Mafra na sua origem. Vejam, o setor de seguros cooperativo mutual no mundo. Dados de 2017, 1,3 trilhão em prêmios. 1,3, não é pouca coisa, não. 1.160.000 empregados, 26,7% do share global de seguros. Atenção, as cooperativas e outras entidades mutuais, como foi lá atrás a Mafra, respondem por 1/4 do mercado de seguro do globo. Olha só as oportunidades que nós temos nesse mundo, através por meio da nossa parceria. Tem muita coisa para acontecer, gente. Por aqui não aconteceu quase nada ainda. Vocês vão ver alguns outros números. Crescimento aqui de 2007 a 2017, mercado mútuo e cooperativo cresceu 30% e mercado global cresceu 16,9%. Cid, olha aqui. Só considerando todos os ramos, e aqui eu peguei exemplo só dos 2 sistemas de crédito cooperativo mais representativos, nós tivemos em 2018 2 bilhões, gente, 2 milhões de prêmio de seguro, num único ano, só considerando os 2 sistemas. Isso é muito? Aparentemente é muito, mas na verdade é pouco, né? Repito, tem absolutamente tudo para fazer, né? Por isso que eu falo, o gap em relação ao potencial indica a possibilidade de a gente aplicar muitos múltiplos nesse mercado. Muitos, mas muitos. Principalmente para chegar nos 30% que representa a operação de seguros em balanços de muitas instituições financeiras ao redor do mundo. E até de algumas cooperativas já. Nós temos algumas situações de cooperativa que a operação de seguro é muito representativa.
Por que não pode ser para todas as cooperativas? O mercado está aí, é o mesmo, o apelo é o mesmo, a parceria está aí, né? Mafre, Mundo Cooperativo e tal. É só acionar. Aqui um dado interno do Cicobi, tá, gente? Vejam. Seguros, né, não vida. Perdão. Veja aqui, ó. Perdão, voltando um pouquinho. Nós pegamos os dados aqui, o market share interno, associados ativos e total de associados. Vamos pegar esse aqui, total de associados. No ano, isso aqui, Marcelo, é de 2019, né? Nós temos 2,51% dos nossos associados, é isso? Só. Até junho, só 2,51% dos nossos cooperados com seguro alto. Gente, o que sugere isso? Isso é bom ou ruim? Isso é extraordinário. Porque mostra que tem absolutamente tudo por fazer. Tem muita gente a ser conquistada. Seguro massificado, 2,31%. Seguro rural, 0,55%. Aliás, um dado, quando eu falei há pouco do mercado de cooperativas de seguro e mutuais, as duas principais entidades que fazem parte da Federação Internacional de Cooperativas e Mutuais Seguradoras são a Unimed, no Brasil, e a Sancor, né, que tem origem na Argentina, que atua no Brasil. E aqui cabe um esclarecimento. No mercado brasileiro, as cooperativas não podem adotar esse formato societário para atuar no ramo de seguro. Vocês sabem disso, né? Tanto assim que tem um projeto de lei complementar que tramita desde 2018, 519/2018, que prevê a possibilidade de cooperativas nesse formato societário atuar no ramo segurador. Mas atuar de forma restrita, acidentes pessoais, né? Seguro agrícola e mais um outro ramo, bem restrito, ok? Apenas um esclarecimento, tá? Porque o cooperativo também está se movimentando, isso também é uma oportunidade para o grupo aqui, tá? Cooperativos financeiros no Brasil, aqui nós temos a evolução em dólares, para que nós não fiquemos desatualizados, né? Se bem que a inflação hoje está baixinha e vai reduzir mais ainda. Vocês podem ver que tem uma evolução constante, firme, tá, gente? Sem refluxo. Desde o início aqui, e eu poderia retroagir mais um pouco, mas peguei 2008 para cá, ó, crescendo ano após ano. Nós estamos falando de um crescimento entre 20% e 25%, dependendo do número, dependendo do dado. Crédito, depósito, ativos, enfim. Associados crescendo 10% a 12% ao ano. Então, isso é importante, né? A gente vê a tendência. Nós não somos assim tão representativos ainda, como são os franceses lá no mundo, no sistema financeiro local. Na França, nós temos 70% do crédito para o pequeno negócio aportado por cooperativas. Na Áustria, 50%. Então, tem muita... Nós no Brasil, eu vou mostrar os dados do Brasil na sequência aqui, tá, gente? Alguns destaques aqui. Maior rede do sistema financeiro nacional. É uma pena que ainda não é totalmente integrada, né, gente? Isso é um sonho, vai ser, né? Isso é uma necessidade, né? A gente não consegue explicar para ninguém, nem para nós mesmos, por que nós não estamos integrados, né? Isso é uma vergonha. Lembra do Boris Casoy? Vergonha. Algo assim. Presença exclusiva em 10% dos municípios brasileiros, isso mesmo. Em mais de 600 municípios no conceito de agência, ou seja, estrutura adequada para atender a população, nós somos os únicos, não tem banco nenhum lá. Não é pouca coisa, gente. 10% dos municípios brasileiros só dá cooperativos financeiros. As pessoas que lá residem e empreendem têm acesso à atividade bancária graças às cooperativas. Dado que não tem o objetivo de lucro, né, como a sua finalidade única, pelo menos, 8,4% do crédito fornecido no Sistema Financeiro Nacional é pelas cooperativas de crédito. Explico aqui, mas como? Onde é que tu tirou esse dado, 8,4%? Aqui o conceito é de relevância, é no mercado onde nós atuamos. Nós não atuamos, por exemplo, com o setor público, nós não atuamos no mundo corporate, nós não atuamos ainda em câmbio suficientemente e nem no crédito imobiliário. Essas rubricas estão fora. Então, onde o cooperativismo tem participação relevante, nós temos 8,4% do mercado. Já é alguma coisa, né? Você pega o pequeno negócio, 10% do crédito já é aportado pelas cooperativas financeiras. O crédito, 10% do crédito pequeno negócio, 13% do crédito para o agronegócio, tem algum indicativo que é 15%, 14%, né? Mas eu peguei o número mais conservador. 16% do crédito não consignado, para pessoas físicas, obviamente, passa por dentro das cooperativas. Temos 6% dos depósitos do Sistema Financeiro Nacional, 100 mil profissionais
alocados, hoje são, considerando inclusive fora o Mundo OCB e fora o Mundo OCB, nós já temos 500 mil, viu, de pessoas empregadas em cooperativismo, todos os ramos. Só nas cooperativas financeiras em torno de 100 mil, considerando dirigentes aí também, né? Aí o Almada diria, mas é gente pra caramba para esse volume de ativos. Tem razão, dá para multiplicar por muita produtividade, né, Almada? Mas tem gente alocada, preparada, disposta, entusiasmada, né? Que vão ter que trabalhar para multiplicar os nossos números. Mas qual que é o dado que eu mais gosto, Gutierrez? Qual é o dado que eu mais gosto? É este daqui. Isso mesmo que vocês estão vendo. Num único ano, lembra da história do Roberto Rodrigues? Quando ele foi falar do cooperativo financeiro brasileiro, num único ano, somando todos os sistemas cooperativos financeiros brasileiros, todas as bandeiras, nós propiciamos uma economia de 20 bilhões de reais para os cooperados, que escolheram as cooperativas em vez de escolher um banco. Lembra, banco, propósito de lucro, tem que transferir riqueza para o acionista. Cooperativa, o dono e o cliente são a mesma pessoa, então tu tira de um bolso e coloca no outro. Então não tem por que praticar grandes margens. Por isso é que nós conseguimos fazer essa agregação de valor que vocês estão vendo aqui. É um número extraordinário, gente, num único ano. Mas daí alguém diria assim, já vi, mas as cooperativas não pagam tributo e tal. Não pagam aí. Eu fiz o levantamento. Sabe quanto que nós recolhemos de tributo, colegas, todos os anos? IOF, Imposto de Renda Retida na Fonte sobre Aplicações Financeiras, PIS, COFINS, outras coisas, também sobre o ato não cooperativo, Jame, quase 5 bilhões de reais, repito. As cooperativas geram receita tributária anual de 5 bilhões de reais. E ainda permite uma economia de 20 bilhões de reais. Esse é um dado. Se alguém falar, as cooperativas têm prerrogativa, nisso, daquilo e tal, tem. Mas não deixa de pagar tributo, pagam muito. Tá? É um dado que, por vezes, a gente não utiliza. Aliás, raramente utiliza, né? Tem que associar isso, economia mais o tributo que a gente recolhe. Aqui são dados do Sicob, apenas para fazer uma demonstração detalhada da diferença de taxa. Por que o cooperativismo financeiro? Eu vou deixar aqui a resposta, alguns de nós já conhecemos o vídeo, mas vou deixar a resposta por conta do Banco Central, né, para que não sejamos nós aqui os defensores da participação do cooperativismo financeiro no mercado bancário brasileiro. Vamos lá. Espero que funcione, né? Mais um clique aqui. Funcionou! A vida é cheia de escolhas. Toda vez que você decide comprar um produto novo, se olhar bem, você descobre que tem muitas opções por aí. Ao pesquisar melhor os produtos e serviços de que você precisa, tem chances de encontrar ofertas melhores ou mais adequadas às suas necessidades. Mais que isso, pode encontrar ofertas que você nem imaginava existir. Com serviços financeiros é a mesma coisa. É comparando que o cidadão descobre as melhores opções para abrir conta, pegar empréstimo ou investir. Nessa hora, o que muita gente não sabe é que, além dos bancos, várias outras organizações oferecem serviços financeiros. Uma delas é a cooperativa de crédito. Cooperativa é um grupo de pessoas que se unem para conquistar objetivos coletivos. Assim como uma cooperativa agrícola procura melhorar a vida dos produtores rurais, a cooperativa de crédito presta serviços financeiros a quem precisa, como conta corrente, cheque, aplicações financeiras, cartão de crédito, financiamentos. A diferença é que na cooperativa o cliente também é dono do negócio. Ele pode ajudar a eleger os dirigentes e a buscar, com todos os outros associados, os serviços financeiros mais vantajosos para todos. Até porque as cooperativas não visam ao lucro. Assim como os bancos, as cooperativas também são uma opção segura para os seus depósitos. Elas também são supervisionadas pelo Banco Central do Brasil, que procura proteger os usuários de serviços financeiros. Além disso, as cooperativas contam com a proteção de um fundo garantidor de crédito igual ao dos bancos, que devolve o dinheiro dos depositantes até um certo valor, caso a instituição não possa pagá-los. Por
serem de livre adesão, as cooperativas acabam tendo forte atuação não só nos grandes centros, mas nas comunidades mais remotas. E o dinheiro investido em uma cooperativa local tende a permanecer na própria comunidade. Isso ajuda na inclusão e na educação financeira da população e no desenvolvimento do país. E você, já comparou os serviços financeiros disponíveis na sua cidade? Acesse o site do Banco Central e encontre as instituições financeiras do seu município. Afinal, quem compara, escolhe melhor. Muito bom. Saiu de um serrotinho para uma serra elétrica, né? Graças ao cooperativismo financeiro. Legal isso, né, gente? Vídeo super didático, né, que explica com muita propriedade. O resumo dessa coisa toda que eu falei até aqui está aqui, ó. As virtudes, os grandes objetivos do cooperativismo financeiro. Proporcionar a inclusão e a educação financeira, isso foi mencionado aqui no vídeo. Reter e reinvestir a poupança onde ela é gerada para evitar a transferência de renda. Isso gera emprego, recolhimento de tributos, etc, etc. Depois, praticar a tal da suitability, tão mencionada pelo órgão regulador, né? Oferecer produtos adequados e com preço justo, né, para quem os demanda. E, finalmente, chegar onde chegou a Alemanha, pelo exemplo que eu dei, né? As cooperativas como reguladores de mercado. Esse é o círculo virtuoso do cooperativismo financeiro, né? Tem um bom pedaço ainda para percorrer, né? O extrato do extrato, gente, é isso daqui. Promoção da justiça financeira. O cooperativismo está aqui para promover a justiça financeira. Este é o grande apelo da sociedade, é o grande apelo do poder público, e daí os incentivos, como, por exemplo, do artigo 174, parágrafo 2º da nossa Constituição, que diz o quê? A lei apoiará e estimulará o cooperativismo. É peremptório, não depende de regulamentação, né? Não é de graça, não é sem razão, tá certo? Daí também, não sem razão, o prestígio do Banco Central do Brasil ao cooperativismo financeiro, ao reeditar a sua, então, Agenda BC+, que ele passou a designar Agenda BC, hashtag, né? Que tem 4 dimensões aqui, educação, eu já acabei de falar, né? Quer dizer, 4 dimensões que apontam para uma presença efetiva do cooperativismo financeiro no interesse da sociedade. A promoção da educação financeira, da competitividade, praticando a suitability, né? Soluções adequadas com preço justo. Transparência, você falou isso no início, lembra, Gutierrez? Transparência, porque o cara é o dono, afinal. Você tem que ser transparente com o dono, não tem discussão. Aliás, transparência é um dos principais valores do cooperativismo. É um dos alicerces doutrinários fundamentais. Então, faz parte do nosso DNA. E, finalmente, a inclusão, né? Lembra que eu mencionei, em 600 e poucos municípios não tem banco. As pessoas têm acesso a serviços financeiros graças ao cooperativismo. Por isso, né, o presidente do Banco Central, a gente gosta muito desse posicionamento dele, evidentemente, né, tem prestigiado bastante o cooperativismo financeiro, tanto é que propôs uma subagenda na agenda do BC, hashtag, que é o Desafios 2022 para o cooperativismo de crédito. Tamanha relevância que o Banco Central, inclusive por seu presidente, enxerga no cooperativismo financeiro. Isso aqui são extratos de uma entrevista que acabou de ser dada, no dia 6 de julho, ao Estadão. Você veja como é importante a imprensa, né, desse país divulgando os méritos do cooperativismo, né? E a última pergunta é sobre cooperativas. A última pergunta da entrevista longa é sobre cooperativas. E olha o que diz aqui o nosso presidente do Banco Central. Estamos trabalhando para aumentar o cooperativismo. Temos o objetivo de que mais do que dobrar. Significa que a operação de seguros vai mais do que dobrar? É triplicar, quadruplicar. Quer dizer, é uma oportunidade para todos nós que estamos aqui. Se o cooperativismo financeiro cresce, cresce a operação de seguros. Aliás, para que o cooperativismo cresça, é necessário crescer a operação de seguros. Essa visão de oportunidade, tá, gente? Eu estou indo para o final aqui, estou na reta de chegada. Em síntese e na real, antes que você me advirta, você está louca para cortar meu microfone? Não tá? Eu estou sabendo! Eu já atropelei um monte de coisa. Gente, de tudo isso que eu falei, de tudo na teoria, na filosofia e tal, nós vamos traduzir num vídeo
de como o cooperativismo Gutierrez financeiro acontece na vida real, quando a gente fala de inclusão, de educação, de fomento da economia regional. Da presença onde ninguém quer ir. Bora lá? Vai chorar aí, ô Barbosa? Olá. Eu costumo dizer que normalmente a cidade, para ser considerada cidade, tem que ter uma igreja, uma praça, alguma coisa. Aqui no interior de Rondônia tem que ter um Cicobi. Quero conhecer Rio Pardo, que aquele senhor comentou com a gente. Então vamos lá. A distância dá mais ou menos uns 170, 180 quilômetros, dependendo da saída. Só que mais da metade desse caminho é estrada de terra. E assim, você passa por dentro de um parque fechado. Então, não é fácil você chegar. No verão, é uma poeira insuportável. No inverno, você tem que passar quase que a nado, porque é muita água mesmo. Então, assim, uma viagem de 170 km que era para ser feita em 2 horas, a gente faz em 4. Ô moço, vamos logo que vai escurecer. Eu falei, tudo bem, qual o problema? Ele falou, você tá vendo? Não tem energia elétrica aqui. Aí aquilo me deixou um pouco assustado. Por quê? A gente estava fazendo uma apresentação, umas 150, 170 pessoas. A maioria deles armado com facão, que é normal aqui na região e tudo mais. Todo mundo maravilhado com a história que a gente estava contando do cooperativismo de crédito, dos benefícios e tudo mais da nossa empresa. E aí eu falei, como é que eu vou falar para eles que não dá para montar um PA onde não tem energia elétrica? E voltei para Porto Velho conversando com as pessoas que estavam comigo, e agora, o que a gente vai fazer? Tem que dar um jeito. Chegando lá, procurei a Eletrobras, consegui chegar até o presidente. Na hora ele falou, mas espera aí, vocês querem abrir uma agência em Rio Pardo, mas lá não tem energia elétrica. Eu falei, mas é por isso que eu estou aqui, eu preciso da tua ajuda. E isso acabou casando com uma demanda que eles tinham, que já existia um projeto de se implantar energia aqui. Mas eles precisavam de algum órgão para receber as contas. E aí anteciparam em muitos meses a implantação de energia aqui em Rio Pardo. Em março, abril de 2017 foi acendida a primeira lâmpada aqui, com a energia fora do motor. Um mês e pouco depois nós inauguramos o nosso PA. E o nosso lugar mudou, né? Antigamente você chegava aqui, era tudo escuro, coisa mais esquisita do mundo. Hoje não, hoje você chega aqui, tá iluminadinho, já parece a cidade mesmo. Antes você tinha que ligar motor todo dia, entendeu? Hoje você não tem aquele barulho, porque aqui, quando chegava à noite, era aquele barulhão na cidade toda. A agência foi um marco para o distrito, foi um marco para os produtores rurais da região, porque a gente tem uma dificuldade ainda de acesso a outros municípios, e ela, quando veio para a nossa região, ela já foi de imediato um sonho realizado. Extremamente importante para o distrito, porque toda a riqueza que era gerada aqui ou ia para Buritis ou ia para Porto Velho. Então o desenvolvimento do comércio era muito lento. Como que você vai implantar um comércio pujante se você não tem energia para um supermercado, para um restaurante, enfim, até mesmo para as pessoas morarem aqui. E com a agência aqui dentro nós tivemos possibilidade de criar essa riqueza para o município. Que antes a gente tinha dificuldade em questão de banco, nós tínhamos que deslocar 80 quilômetros para ir até a agência de Buritis. Aí hoje nós temos a agência aqui na nossa cidade, é pertinho, entendeu? O comércio de Rio Pardo, hoje nós contamos com algumas empresas. Os comerciantes, você vê que hoje a maioria deles hoje conta com máquina de cartão de crédito, coisa que na época não tinha. Vinha pessoas de fora e na região não tinha nenhuma máquina, né? Hoje os empresários, você vai nos estabelecimentos, todos hoje estão efetuando venda no cartão de crédito. A gente sai daqui cedo com dinheiro para ir no Buritis. Hoje não, hoje a gente vem aqui no Cicobi, muita gente paga em cheque, paga as coisas, tudo facinho. Trouxemos a inclusão financeira, a educação financeira, porque as pessoas também não estavam acostumadas a movimentar recursos numa instituição. A despesa que se tinha para ir para Buritis ou para Porto Velho
para receber um cheque, para sacar, um aposentado para buscar o benefício era absurdo, sem falar o tempo, o desgaste e o risco, né? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Quando a gente fala de Sicoob, de cooperativismo financeiro, cooperativismo de crédito, a gente acaba entendendo que realmente é uma empresa de capitalismo consciente. Trabalhando aqui dentro, muitas vezes a gente não tem ideia, mas quando a gente para observar tudo que a gente leva, a riqueza, o conhecimento, as possibilidades para as pessoas, isso não tem preço. Enquanto o vídeo vai passando, gente, eu trouxe uma bandeira, o Sicoob, mas isso acontece no Sicredi, na Unicred, na Cressol, na Credcis, né? Em todos os sistemas cooperativos acontece algo semelhante, né? É o cooperativismo trazendo as pessoas, promovendo cidadania, valorizando as pessoas. E este exemplo aqui, aliás, é um distrito, não é nem município, tá? Isso é um bairro, um distrito de um município, né? Certamente acontece em muitos lugares no mundo. Tem muita gente subatendida ao redor do mundo. E nós temos aí a nossa grande oportunidade, porque nós somos feitos fundamentalmente para os pequenos, para os desatendidos, para os rejeitados. Tá certo, galera? De coração, muitíssimo obrigado mais uma vez pela oportunidade.